Bom dia, quarta-feira, 8 de agosto, está começando mais um programa especial da Rádio Caraíba, Rede Baiana de Rádio, a força do rádio na Bahia. Programa com os candidatos a prefeito da região do Senhor do Bonfim. Ontem tivemos a presença do candidato de Pindobaçu, Hélio Palmeira de Carvalho, da coligação Pindobaçu Cada Vez Melhor, e hoje estaremos recebendo o candidato a prefeito no município de Antônio Gonçalves, Djalma de Freitas Cardoso Neto, apelidado de Dudu. Será o nosso entrevistado hoje, falando sobre o município de Antônio Gonçalves. Para intermediar essa conversa, meu amigo comunicador Walterley Quinn e o Ivan Silva. Bom dia, Walterley. Bom dia, Ivan. Bom dia, Jorge. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Caraíba. Bom dia, senhor candidato a prefeito de Antônio Gonçalves, senhor Djalma. Bom dia, Ivan. Especial atenção aos nossos amigos ouvintes em Antônio Gonçalves, porque é um espaço aberto, democrático, para se conhecer a fundo planos e projetos a serem executados por aqueles que por aqui estão passando e aqueles que notadamente almejarem o sucesso nas eleições. Então, um bom dia especial a você, amigo ouvinte da Rádio Caraíba AM, aos internautas também da Bonfim News, que nos acompanham nesta rodada democrática de entrevistas. Bom dia, George, bom dia, Walter, bom dia, Dudu, candidato a prefeito do município de Andorinha, ou do município de Antônio Gonçalves, perdão. Um abraço de forma bem especial a todos os munícipes da sede e também do interior de Antônio Gonçalves, aos amigos que nos acompanham através da Bonfim News, a você também em qualquer parte do Brasil e do mundo, nos acompanhando através do site da Rádio Caraíba no www.radiocaraíba.com.br. É bom lembrar que a entrevista acontece até às 10 da manhã e a ordem das entrevistas com os candidatos ao cargo de prefeito foi feita através de sorteio com a presença dos representantes dos respectivos candidatos que estarão aqui conversando conosco. O formato das entrevistas acontece individual. A TV Bonfim News também está gravando essa entrevista e você poderá assistir na íntegra acessando bonfimnews.com.br, e a partir das 8 da noite você também acompanha a reprise desse programa aqui na Rádio Caraíba 850. As perguntas serão repetidas para todos os candidatos, claro, dos respectivos municípios. Serão as mesmas perguntas para que possamos dar essa possibilidade igualitária a todos os participantes. Eu vou começar passando o perfil do nosso entrevistado. Ele concorre ao cargo de prefeito de Antônio Gonçalves, o Djalma de Freitas Cardoso Neto, 35 anos, natural de Campo Formoso, é graduado em Direito, concorre pelo Partido Social Democrático, PSD. Sua coligação é Unindo Forças. Os partidos de sustentação estão compostos por PTB, PSB, PRP, PSDB, PSD e o PCdoB. Bom dia, Djalma, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Ivan. Bom dia, Walter. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os meus amigos, correligionários e toda a população de Antônio Gonçalves. A pergunta inicial e tradicional a todos os participantes é: por que você quer ser prefeito do seu município, Antônio Gonçalves? Ainda jovem, quando de Tamborim, ele iniciou a vida dele pública, eu tinha aproximadamente 9 anos de idade, e ao ver as caminhadas e carreatas, né, e a acessibilidade do povo a ele, eu fui aos poucos assimilando essa ideia e pegando esse carisma, esse amor. E no meu diário da vida, eu projetei para o futuro o que realmente eu queria ser, que era ser prefeito e político de Antônio Gonçalves, para corrigir os erros, né, e dar seguimento aos acertos. Esses acertos deixados por todos os gestores que ali passaram. Mas para isso, eu tive que me preparar, eu tive que estudar, tive que ter formação, tive que construir uma família, meu próprio patrimônio, para provar ao povo de Antônio Gonçalves que eu estou ingressando na política não em proveito próprio, porque o meu patrimônio e a minha profissão me dá sustentabilidade para que eu viva em qualquer cidade do nosso estado tranquilamente. Também para provar alguns adversários políticos que o Antônio Gonçalves, embora tenha existido uma grande liderança que eles chamavam de analfabeto, que era o meu pai,
E para que isso não viesse a se repetir em alguns palanques, eu fui procurar a minha independência, eu fui procurar o meu conhecimento, o meu estudo, a minha cultura. Por quê? Porque naqueles momentos em que eles tinham sua graduação de medicina, de administradores de empresa, de engenharia, seja ela qual fosse, eles não estavam ali, no meu entendimento, ferindo a honra de um candidato, e sim ferindo a honra do eleitor, daquele companheiro que acreditava naquela pessoa como a mudança daquele município. E entendo sim, amigos aqui presentes, que ele errou muito, mas eu garanto que ele acertou mais do que o que ele errou. Eu entendo que o nosso município é pobre, a arrecadação é pequena, mas na vida basta ter força de vontade e interesse que você consegue mudar a realidade. E isso eu vou mostrar no meu primeiro ano de governo, caso eu seja eleito. Nessa primeira abordagem, acredito que o senhor tenha feito um diagnóstico do município. Quais são os principais problemas hoje de Antônio Gonçalves? Olha só, eu coloquei no ato do registro da minha candidatura uma proposta de governo, meu plano. E entendo e quero deixar claro para todos que eu não sou obrigado a seguir ele na íntegra, né? Esse plano ele pode ser alterado constantemente. E ao visitar cada comunidade, eu estou sentindo a necessidade de que grandes obras, grandes investimentos não foram colocados naquele momento. Então, como gestor de Antônio Gonçalves, irei realizar aquilo que for necessário para cada comunidade, para que venha realmente melhorar e diminuir as dificuldades daquelas pessoas. O que eu venho enfrentando muito é a falta de dignidade da pessoa humana, no termo da habitação. Encontramos ainda muitas pessoas vivendo em estado de miserabilidade aos olhos dos políticos, daquelas pessoas que realmente têm a oportunidade de mudar, estão deixando o tempo passar e nada estão fazendo. Imaginemos aqui, nós que temos uma condição financeira melhor, temos nossas casas lindas e maravilhosas, e que apenas com uma chuva de 100 milímetros, acordamos durante a madrugada para colocar o balde numa pingueira. Imaginemos aquelas pessoas com a casa humilde, ainda de taipa, o teto todo desnivelado. Imaginemos o sofrimento daquelas pessoas no dia de chuva. É a mesma coisa que estar ao relento, ao meio do tempo. Então eu sinto que a necessidade hoje, uma das propostas básicas e o que eu vou enfrentar pela frente, é a recuperação e reestruturação da habitação. Ô Dudu, eu me recordo que no passado o município de Antônio Gonçalves foi um dos maiores produtores de fumo. Me recordo também que Antônio Gonçalves já teve fábrica de fubá. Quando a gente passa ali por Antônio Gonçalves, a gente vê aquelas pessoas trabalhando em hortas. Recentemente a Câmara aprovou a Secretaria de Agricultura. Eu gostaria de saber do senhor quais são os seus projetos voltados para a agricultura no município de Antônio Gonçalves. Como sabemos, a maior fonte pregadora do município é o próprio município. Eu entendo que não devemos acarretar o município. Não devemos fazer com que o próprio município seja a maior fonte pregadora. Devemos buscar incentivos, devemos buscar apoio para que o próprio município gere emprego. E gerando emprego, serão pessoas mais independentes e menos dependentes do município. Como o nosso município é pobre e não dá para ser instalado ali grandes empresas, até porque a maioria das empresas precisa de matéria-prima e no nosso município não se encontra, mas nós podemos gerar pequenas fabriquetas, né, ou cooperativas para incentivar a produção de lingerie, ou então de boné, ou então do próprio artesanato, desde que o município, o estado ou a União tenha interesse, né, em incentivar e investir nesse tipo de programa. Eu entendo que buscando incentivar, né, readequar, reeducar o homem do campo e investir na agricultura da economia familiar dentro do município, isso irá alavancar e muito a economia do nosso município. A verdura mesmo, aquilo ali tem que ser investido, o município tem que se preocupar bastante. Temos boas terras que estão na mão de poucos, então o gestor
ele não pode olhar o benefício de um cidadão. Ele tem que olhar o benefício da coletividade. Eu sendo prefeito, eu garanto que irei comprar a briga com um ou com dois, mas eu tenho certeza que irei beneficiar mais de 300 famílias. Se o município produz hortaliça, que é o coentro, que é a cebolinha, que é o alface, temos que investir nessa área, temos que reeducar, temos que formar cooperativa, porque nos outros municípios dá certo, né? O cultivo de flor, como na Bahia tem Flores da Bahia, que foi um projeto no passado, não sei se ainda existe, onde tem cidades que o governo municipal investiu, e hoje essas são cidades que vivem da produção de flores, que trabalham na importação e exportação. Por que não ter um técnico responsável para ver realmente qual o produto químico, qual adubo, qual inseticida que será usado na lavoura, no cultivo, e não deixar que o próprio lavrador, o próprio campestre, ele entenda ou imagine qual realmente o inseticida, qual realmente o adubo será usado. Lá em Antônio Gonçalves mesmo, recentemente, um pouco tempo atrás, o alface não estava sendo produzido. Por quê? Isso é deficiência de conhecimento. Isso é a falta de incentivo do governo municipal. Isso é o quê? Isso é um fungo, isso é uma praga. Isso foi um inseticida, isso foi um adubo, usado de forma errada. Então devemos investir, dar valor a esse tipo de cultura. Eu entendo que para gerar emprego, tem que construir. Quanto mais você constrói no município, mais emprego você gera. Então temos que fazer com que o município se desenvolva. Nós temos que investir dentro do município. Nós temos que fazer com que o próprio município acredite em seu potencial. Nós temos duas regiões, a região de Sequeira e a região de Grota, onde eu percebo que toda casa de fundo de quintal tem pé de café. E por que não fazer um estudo sério e ver se realmente a região tem capacidade para ser uma grande produtora de café, e o município não investir nisso, e o município não ceder, né, um agrônomo, um técnico responsável e até mesmo as mudas. O município muitas vezes, eu entendo, se tiver força de vontade, ele pode levar o homem para o campo. Como ele não pode ficar parado, que ele tem que sustentar sua família, né, dar uma ajuda de custo, até que ele consiga ter sua própria renda e passar a sobreviver do seu próprio sustento. Então basta força de vontade. Nós estamos conversando com o candidato ao cargo de prefeito do município de Antônio Gonçalves, Djalma de Freitas Cardoso Neto, Dudu, da coligação Unindo Forças. Vamos ao primeiro intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta. Programa Especial Eleições 2012 é uma oportunidade muito importante para o candidato expor e apontar soluções para o seu município. Nós estamos conversando com o Dudu, ele é candidato ao cargo de prefeito no município de Antônio Gonçalves, pela coligação Unindo Forças. Jorge, Dudu, vamos entrar numa área que ele é muito discutida, muito debatida, sobretudo nesta época de campanha eleitoral. A questão da saúde. Saúde é sempre um tema debatido, é considerado sempre um tema polêmico. Eu gostaria de saber de você, que é candidato, se prefeito for, o que poderá levar para a comunidade de Antônio Gonçalves no sentido de construir um hospital. O município não tem hospital, os moradores, para procurar atendimento, têm que ir para Campo Formoso ou vir para Senhor do Bonfim, ou até mesmo para cidades mais longínquas, Juazeiro, Petrolina, enfim. Mas se falasse em construir hospital, mas como buscar também recursos para construir hospital, que é uma grande necessidade hoje do morador de Antônio Gonçalves? A saúde, todos nós sabemos que é um desafio, não só do município de Antônio Gonçalves, mas de todos os outros municípios, né? Na minha proposta de governo, eu citei a construção de um hospital, né? O município é pobre, ele sozinho, ele não tem condição de construir o hospital, mas ele sozinho tem condição de ampliar e melhorar e levar esse serviço à comunidade, né? Que é a ampliação e reestruturação da maternidade, que funcionava como uma maternidade
e hoje funciona como posto de saúde. Quando eu digo isso funciona como posto de saúde, por quê? Porque ela perdeu sua identidade, né? No governo passado, para recordar, né, e lembrar aos nossos cidadãos de Antônio Gonçalves que eram feitos partos, né? Ele tinha uma finalidade e, no entanto, isso deixou de existir, aonde muitas vezes, na maioria das vezes, uma pequena sutura que é feita pelo técnico de enfermagem, o material deixa de existir dentro da própria casa, né? Eu sei que serão 4 anos de luta, porque eu entendo que é necessário a construção de um hospital dentro da nossa cidade. Mas para que eu consiga verbas, para que eu consiga parceiros, através de ONGs, que quem viaja e quem busca conhecimento sabe que perto de Salvador, salvo engano, em Camaçari, que não me deixe falhar a memória, existe um hospital que foi construído através de ONGs. Mas para isso, o município tem que estar quite e tem que preencher vários requisitos. E um deles é ter todas as suas certidões em dias. Caso ela não esteja, o meu maior desafio será realmente readquirir, né, e dar ao nosso povo de Antônio Gonçalves, né, o voto de confiança, e que realmente Antônio Gonçalves ela está quite com seus débitos e está apta a buscar todas as verbas, todos os incentivos, né, junto ao governo federal e governo estadual. Caso eu não consiga, né, construir o hospital, né, mas eu vou lutar incansadamente para que a saúde do nosso município ela volte a brilhar, para que a saúde do nosso município chegue a cada casa, a cada povoado. O município tem estrutura para isso, né? Então, o que é reestruturar a saúde? É pegar as suas verbas, que são grandes, né? O município arrecadou 900 mil, quase 1 milhão, na saúde, né, em 2011, né? O município tem PSFs que funcionam engateando. Temos que reestruturar. Podemos levar a cada comunidade o médico uma vez no mês. Não precisa ter posto de saúde funcionando 24 horas, mas que ele exista na comunidade e que o médico tenha um lugar adequado para atender aquela comunidade. Podemos levar para a comunidade um técnico de enfermagem para que naquela data colete, né, as fezes, a urina, o sangue, para que se fez os exames, para que as pessoas não se desloquem da comunidade até a sede do município, né? Então, a verba vem, a verba existe, mas a saúde de Antônio Gonçalves, ela está engateando. Ela regrediu. Por quê? Porque no governo passado, de Dita Amorim, a maternidade realmente funcionava. Tinha um médico por dia. Eram feitos pequenos partos, né? Algumas suturas. Salvo engano, teve até alguns internamentos, né? Mas, por incrível que pareça, eu tenho dados e posso provar que no final da gestão de Dita Amorim foi comprada uma máquina de raio-x, onde poucos hospitais têm na nossa região. E essa máquina passaram 4 anos do governo atual e só foi instalada porque veio uma fiscalização para Dita Amorim devolver o dinheiro, porque não existia registro do funcionamento dessa máquina. Foi quando o prefeito instalou a máquina, mas eu quero que eles provem se algum raio-x foi tirado. Mas existe na folha de pagamento um funcionário, um radiologista, que ganha mensalmente, né? Mas existe nos dados da Secretaria de Saúde do município que essa máquina está funcionando. Mas eu quero que eles provem, que eles mostrem dados, porque ela existe, mas nunca funcionou e nunca foi tirado um raio-x. Eu entendo que se existe o aparelho, esse aparelho tem que funcionar, tem que servir à comunidade. E pode acreditar, sou advogado, mas tenho capacidade de administrar e tenho capacidade de provar a vocês, de Antônio Gonçalves, que em 1 ano eu irei recuperar, irei alavancar, irei fazer com que o povo de Antônio Gonçalves passe a sorrir e acredite no seu próprio município. Ainda nesse assunto saúde, eu tenho aqui um dado oficial do Ministério da Saúde,
que diz: o número de equipes de saúde da família é um dos indicadores dessa pesquisa, né? O índice de desenvolvimento do Sistema Único da Saúde e de SUS. Antônio Gonçalves foi avaliado e teve uma pontuação de 5,4 numa escala que vai de 0 a 10. Como é que o senhor vai trabalhar essa questão? Qual é a sua proposta com relação ao número de equipes de saúde da família no município? Para que o serviço seja prestado de um modo geral com eficiência, basta investir no próprio servidor público, né? Basta investir cada verba no seu devido lugar. O prefeito municipal está de parabéns. Ele pontuou 5,4. Nas escolas de média 5 ele está acima da média. Nas escolas de média 7 ele está abaixo. Reprovado. Irei lutar para que nós chegamos pelo menos a 7,5. É uma média boa, é mediana. E quem sabe ao ponto 10. Basta força de vontade. Basta com que o gestor ele trate o servidor público como servidor público e não como amigo e não como eleitor. Se nós combatermos dentro do órgão público a politicagem, eu tenho certeza que aí o serviço público dentro da saúde irá melhorar no mínimo 2 pontos ou 3, porque o que enfraquece o serviço público é a politicagem, é a perseguição, é você não tratar bem o eleitor quando vem buscar realmente aquele serviço. Então o ponto-chave para que melhore a saúde, né, nesse exato momento que vem a pergunta da educação, que eu sei disso, é inicialmente punir aquele servidor público que está ali ganhando para trabalhar, quando ele fizer realmente politicagem, quando ele cometeu o crime de assédio moral contra o seu subordinado e contra o cidadão que vai buscar o serviço, a prestação de serviço, e por entender ele que ele não acompanha aquele lado político, ele deve ser perseguido e massacrado. Dudu, o sonho de toda pessoa é trabalhar, e a alegria maior é quando chega o período de se aposentar. Alguns municípios têm adotado o sistema da Caixa de Previdência. E, segundo informações, no município de Antônio Gonçalves, algumas pessoas têm encontrado dificuldades na hora de dar entrada no pedido de aposentadoria. E, inclusive, fomos informados também que algumas pessoas não estão conseguindo se aposentar. O senhor sendo eleito, o senhor vai manter esse sistema Caixa de Previdência? O senhor acha que é viável para o servidor? Olha só, Ivan, irei estudar minuciosamente se realmente a Caixa de Previdência ela tem que ser mantida ou não. Até porque eu sou advogado previdencialista, né? Tenho aproximadamente hoje em torno de 3 mil clientes só nessa área. A dificuldade para se aposentar, ela não só existe dentro do município de Antônio Gonçalves como Caixa de Previdência, mas dentro do próprio INSS, onde o povo encontra uma dificuldade enorme. Eu, como advogado, especialista nessa área, eu tenho a responsabilidade de escolher o que é o melhor para o município. Será um desafio manter a Caixa de Previdência se ela realmente for o melhor para Antônio Gonçalves. E será um desafio voltar ao INSS, né? Se humilhar ao INSS para que Antônio Gonçalves volte a recolher os seus encargos para o INSS. Eu garanto que essa dificuldade que está existindo em algumas pessoas se aposentar dentro do Antônio Gonçalves não é só do município de Antônio Gonçalves, na Caixa de Previdência. E assim, todos os municípios que adotaram a Caixa de Previdência. Por quê? Porque para que a pessoa tenha o direito ao seu benefício de aposentadoria, ela tem que preencher requisitos. Então, se a Caixa de Previdência ela foi criada há 5, 6, 8, 12 anos atrás, aquela contribuição ainda não preenche o tempo mínimo. Encontrei essa dificuldade na cidade de Mirangaba, quando o meu escritório, junto com meus sócios, foi chamado para dar uma assessoria, né? Porque ela é uma Caixa de Previdência nova, mas que tinha pessoas que já tinham 20, 25, 30 anos de prefeitura, e a Caixa de Previdência não tinha ainda o tempo
para aposentar essas pessoas. Mas tem como solucionar. A Caixa de Previdência, ela tem que obedecer regras, requisitos, para que realmente essa pessoa que tem 5 anos de contribuição para a Caixa de Previdência e 30 anos de serviço público possa se aposentar. Basta esses requisitos estarem todos ok, preenchidos, que irá ser compensado aquele período que ela recolheu para o INSS, será compensado e depositado durante todo esse período para a Caixa de Previdência. E aí sim, a Caixa de Previdência ela estará apta a conceder esse benefício para a pessoa que realmente está prezando e que trabalhou e que é de direito. Existe a possibilidade de uma Caixa de Previdência vir a falir, vir a quebrar? Existe, sim. E como é que fica a situação do aposentado, do servidor que já adquiriu a sua aposentadoria? Olha só, o próprio INSS, ele pode vir a falir. É por isso que eu estou questionando. Embora digam que o INSS está falido, eu entendo que não. É um dos órgãos do governo federal que mais tem dinheiro em caixa. Ele é autossuficiente, eu posso provar isso. Basta que aquele servidor de confiança tenha uma má índole e ele passe a desviar o dinheiro dos cofres da Caixa de Previdência ou do INSS e que passe a usar de forma errada. Um exemplo, há mais ou menos 6 anos ou 8 anos atrás, existiu uma fraude em Umburanas, onde foi punido pessoas de Umburanas, onde foi punido servidores do INSS. O processo tem em torno de 4, 5 ou 6 mil páginas e ninguém foi punido. Mas aquele cidadão que vive da sua aposentadoria, ele foi punido. Por quê? Porque foi feita uma inspeção, foi feita uma investigação e ficou provado que a maioria das pessoas que conseguiram o benefício jacobina de forma errada, realmente eram lavradores, mas não buscaram o seu direito dentro do município, dentro do INSS que corresponde à sua área territorial. Por quê? Porque eles foram iludidos e eles não tinham conhecimento para aquilo. Então eles foram punidos, eles estão devolvendo dinheiro, mas quem cometeu a fraude não, está aí, solto, de carro novo, de casa boa, né? E o pobre, coitado, como sempre, pagando pato. Então até o próprio INSS, ele tem condição de falir. A Caixa de Previdência, sim, ela pode ser falida. Basta a gerência ser uma pessoa de má índole, má intencionada. Programa especial Eleições 2012 está entrevistando o candidato Dudu da coligação Unindo Forças, ele que está pleiteando o cargo de prefeito do município de Antônio Gonçalves. Vamos a mais um intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos de volta discutindo propostas e apontando soluções com o candidato ao cargo de prefeito no município de Antônio Gonçalves, o Dudu, da coligação Unindo Forças. Amanhã estaremos conversando aqui com Irenilde Vieira Costa dos Santos, a Irene, da coligação União, Trabalho e Vitória, partido PR, que também disputa o cargo de prefeita do município de Antônio Gonçalves. Eu vou perguntar agora ao candidato Dudu com relação a quais são as suas propostas para a área de educação no município de Antônio Gonçalves. Bom, Walter, eu acredito muito na educação como a mudança, como a esperança de bons tempos. Não adianta investir na educação se não investir primeiramente no corpo humano, se não investir primeiramente no profissional. Eu acredito que ele tem que ser constantemente reabilitado, constantemente reciclado. E inserir dentro da grade curricular, né, algumas matérias que foram esquecidas no longo dos anos. Eu acredito que a cultura, né, a conservação de datas marcantes que marcaram o nosso país, tem que ser lembradas. Né? O aluno em si, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser estimulado até para que ele tenha mais ânimo, até para que ele possa acreditar mais na educação. A criação de creches e alguns povoados, porque nós sabemos que
a maioria das mães não tem condição de pagar uma babá, e com isso impede que ela trabalhe, que ela vá para o campo, que ela vá fazer uma faxina, que ela lave roupa, que ela vá ser uma doméstica, ou que ela trabalhe no supermercado. Então, creches para a criança de idade X a idade X, para que aquela mãe ela possa pelo menos um turno, né, diário, trabalhar, para que ela possa somar na renda familiar de alguma forma. Buscar junto ao governo do estado, com o SEBRAE, que nós sabemos que o SEBRAE ele tem um leque muito grande de cursos profissionalizantes, de cursos, e tentar fazer com que o município passe a ter uma parceria junto com o SEBRAE e que leve ao jovem de 16 a 18 anos, né, a participar de algum curso, seja ele de cabeleireiro, seja ele de sapateiro, seja ele de marceneiro, seja ele qual for, mas que mesmo que ele conclua o segundo grau, ele tenha uma formação técnica em alguma área para que ele se lance ao mercado de trabalho e assim, indiretamente, o município vai estar gerando emprego. Por quê? Porque ele está qualificando o jovem para o mercado de trabalho. O senhor sabe qual é o número de docentes hoje na rede municipal de ensino do município de Antônio Gonçalves? Eu acredito que da gestão passada para a gestão atual, houve uma queda aí entre 1.000 e 1.500 alunos. Então, eu acredito que a gestão passada tenha deixado entre 4 e 5 mil, salvo engano, e tenha caído aí para 3.000, 3.500. Tem um professor aqui presente, vou ser humilde e vou perguntar a ele realmente se ele tem conhecimento de quantos alunos existem na rede municipal. Então, no caso de discentes, né? Eu digo docentes, quantos professores hoje? Não. Eu sei que tem muita gente na sala de aula e nas escolas, certo, mas ganhando para fazer chá e cafezinho. É isso que eu queria lhe perguntar. Mas trabalhando não. Se tem algum projeto, né, que trate de planos de cargos e salários para professores do município? Sim, com certeza. Minha esposa, ela é professora universitária e funcionária pública federal, analista de sistema na Justiça Federal, é professora concursada da UNEB. E eu acho muito pouco o que o Estado paga para um professor que dá 40 horas, que está formando profissional, está formando cidadão. São duas áreas que eu entendo que tem que ser valorizada. É o professor e a polícia. A polícia é da segurança, paz, da sociedade. E o professor, ele tem uma responsabilidade muito grande, que é formar cidadão, né? Que é formar médicos, advogados, né? Pessoas que hoje ingressam na vida pública, como eu, né? Fui bem educado, por incrível que pareça, fui aluno do vice-prefeito meu, compôs minha chapa, fui aluno, né? Bom aluno. Então o professor ele tem que ser valorizado, ele tem que ganhar, tem que ter incentivo, tem que incentivar o professor, né, o servidor público da área da educação, para que ele faça pós-graduação, para que ele faça curso, e nisso realmente reenquadrar aqueles valores que a gente sabe que 5% a 10% para o professor que tem pós-graduação, X% para o professor que tem mestrado, porque quanto mais o professor ele se qualifica, mais educação de qualidade terá o município. Djalma, Dudu, o município de Antônio Gonçalves, ele se autodenomina como oásis no sertão. E eu gostaria de saber de você, como candidato, se prefeito for, quais os projetos que eu tenho, principalmente quando se retrata essa questão oásis do sertão, impulsionar o turismo no município e aliado a isso a questão da barragem. O município tem uma barragem que inclusive abastece o Senhor do Bonfim. Mas como implementar também essa questão da irrigação? O senhor falou com relação a incentivar aqueles pequenos produtores de hortaliças e como se fazer incentivo também com relação a essa questão da irrigação. Olha bem, esse tópico oásis do sertão, eu entendo que vem prejudicando muito o município. O oásis é uma palavra muito ampla, né? Eu entendo que quando você chama oásis, realmente não existe dificuldade, não existe desigualdade, né? Isso vem prejudicando. Um exemplo, eles estão passando por um período de seca. Como é que o Antônio Gonçalves vai se enquadrar no período de seca para que tenha verba do município, do governo estadual e federal para o combate à seca, quando se diz que ele é um oásis do sertão? Isso é complicado, isso vem prejudicando o município muito. O município, salvo engano, até o mês de maio,
né? Existia uma verba do governo federal num valor de aproximadamente R$400, salvo engano, não vou falar em valores porque eu estou esquecido nesse momento, me falha a memória, e o município não foi enquadrado, onde eu tenho certeza que iria ajudar e muito. Já na irrigação, nós temos o rio Água Branca, que se dizem que o rio é poluído, mas nós sabemos que o rio, no longo de seu curso, mesmo que ele seja poluído, em determinada parte, ele passa a ter água potável. Então o que acontece? Nós temos a região de Mangabeira, próxima à barragem, que com certeza o lençol freático é muito rico em águas, já que nós não podemos usar a água do rio Água Branca, mas nós podemos ver qual o local mais próximo da sede do município que dê água de qualidade, né, através de poços artesianos, né, para que essa água seja utilizada diretamente na irrigação do nosso município. Qual é a sua opinião sobre a atual gestão? Eu gostaria, no decorrer dessa campanha, já falei para alguns eleitores quando venho visitando, que eu quero levar a minha imagem. Eu quero que o eleitor reconheça que realmente eu sou um candidato preparado e que tenho condição de administrar o município. Mas quando tece alguma pergunta, eu acabo respondendo. Eu entendo que ele fez algo pelo município, mas em 8 anos de administração deveria ter feito mais, né? Até porque, se for comparar as obras do gestor anterior, quando eu cito aqui o gestor anterior, é porque eu não posso comparar a administração de hoje com a administração da primeira prefeita de Antônio Gonçalves, Faraguaci Gonçalves. Então nós comparamos sempre uma administração anterior. E o Antônio Gonçalves, em 8 anos, tem em torno de 12 obras concluídas. Não chega nem a 12, de 8 a 12. Onde uma delas, 50% ou 70% já tinha sido feita, que foi a prefeitura municipal, só faltava acabamento, né? Teve também uma obra que foi feita no mercado municipal. Então ela não foi construída do início ao fim. Foi feita uma reforma, mas se colocar essa reforma como obra, então ele pode chegar entre as 8 a 12 obras. Enquanto na gestão anterior, eu posso citar nos dedos 93 obras dentro do município de Antônio Gonçalves. E uma delas foi o desenvolvimento da própria cidade, que eu entendo que para a cidade desenvolver, nós temos que ceder terrenos, comprar terrenos e ceder lotes de casas, porque muitas vezes o cidadão tem o dinheiro para construir a casa, mas não tem o dinheiro para comprar o terreno. Ele fica entre a cruz e a espada, ou compra terreno ou constrói a casa. Então, no município de Antônio Gonçalves, só para clarear, em 8 anos de gestão do prefeito Roberto, não estou aqui falando dele jamais, quero fazer minha política subindo o degrau da vida com sucesso, e não falando e denegrindo a imagem das pessoas. Mas foi um comentário, foi uma pergunta, eu tenho que responder. Não foi registrado em 8 anos nenhum lote de terra dado para a comunidade construir, para criar novos bairros. Mas eu posso apontar e afirmar a vocês que nos 12 anos de governo de Dita Amorim, foram cedidos para o povo de Antônio Gonçalves entre 500 e 700 lotes de casa. Bairro Maracangalha, bairro Copa 70, por 260 ou 70 lotes. O Buriá, que ele não comprou, mas era um terreno de uma entidade, de um órgão, e o povo invadiu e ele garantiu e sustentou o povo. O Alto da Cajazeira, Jiboia, Brejão da Grota. Então, quase todas as comunidades do município de Antônio Gonçalves receberam lotes de casas. Dudu, hoje tem um tema, um assunto que ele é debatido também em todo o Brasil, principalmente com relação a, volto a frisar, a campanha eleitoral. Eu queria a sua opinião com relação ao nepotismo. Se você é a favor, se você é contra, e se prefeito for, quais serão os critérios adotados para compor notadamente seu secretariado? Posso lhe garantir que foi uma das melhores perguntas dessa entrevista. Sempre fui contra. Não é porque existe a lei, existe a perseguição. Quando Dita Amorim escolheu meu nome a prefeito Antônio Gonçalves, nós sentamos em casa, às 9h30 da noite, já estava em minha residência, e ele ligou para mim para ir na casa dele. Fui pego de surpresa, porque confesso que não seria dessa vez. Eu entenderia que poderia aguardar mais 4 anos, porque eu entenderia que o candidato seria ele. Mas ele, muito sábio, muito inteligente, ele guardou só com ele esse segredo.
Fui pego de surpresa. E posso garantir ao povo de Antônio Gonçalves que não irei trabalhar diretamente nos cargos de primeiro escalão com pessoas ligadas diretamente com vínculo de parentesco de primeiro grau junto à minha administração. Eu quero trabalhar com pessoas competentes. Não estou dizendo que a minha família não tem pessoas competentes, não entendam mal. Quer dizer que quero trabalhar com pessoas competentes que entendam da área em cada secretaria. Desta forma, eu tenho certeza que iremos desenvolver o município e levar um serviço de qualidade a todos. Eu sei que eles irão chegar na casa de vocês, me chamando de forasteiro, que eu não moro na cidade, mas moro na cidade. Em 8 anos de profissão, eu posso ter certeza que o meu patrimônio foi com transparência, dedicação e fruto do meu trabalho. E pode ter certeza que eu sempre acreditei naquele bom gestor, aquele que sabe administrar o seu lar, que sabe administrar seu próprio patrimônio. Aonde o candidato da oposição assim não fez. Não fez porque eu lhes digo que em 30 anos na profissão de médico só se registra uma residência. Em 8 anos de profissão eu posso assegurar a vocês que tenho 47 lotes de casa dentro do município de Antônio Gonçalves, tenho casa própria, tenho propriedades rurais, tenho apartamento, tenho carro próprio. E foi todos adquiridos com o meu trabalho. E digo a vocês que essa pergunta falhou. Você está preparado para ser prefeito de Gonçalves? Estou. Você tem serviço prestado dentro do município de Antônio Gonçalves? Tenho. Na minha área da advocacia, eu tenho certeza que tenho serviço prestado. Porque mesmo as pessoas me pagando pelo serviço, eu servi a minha comunidade. Eu tenho certeza que existem em torno de 150 a 300 ações só do município de Antônio Gonçalves, com a minha assinatura de Djalma Neto como advogado, defendendo os interesses do município. E eu posso provar que a doutora Irene, ela é formada em advocacia. Passamos na OAB na mesma data, o destino nos cruzando. Ela pode ter assinado uma petição em prol do povo de Antônio Gonçalves, mas a segunda petição ela não assinou, porque não existem registros na área dela da advocacia que ela advogou, prestando serviço para a comunidade de Antônio Gonçalves. Muito obrigado e agradeço a pergunta. Ô Dudu, como se dará o financiamento da sua campanha? Recurso próprio. Recursos próprios. O senhor declarou aqui mais de 1,5 milhão de bens, certo, e vai gastar apenas R$100 mil. Por quê? Uma coisa é declarar o patrimônio pessoal e uma coisa é declarar o gasto de campanha. Porque o gasto de campanha tem que obedecer um limite. R$100 mil, né? Gasto pessoal, R$50 mil, gasto do vice-prefeito, né? Então em torno de 150 mil, né? Então o que acontece? Mais que suficiente para fazer uma campanha. Não foi o caso da chapa da oposição, aonde, salvo engano, se declara 250 mil e onde o patrimônio dela só dá 150 mil, 100 e poucos mil. Então, realmente, eu estou indo com a transparência. Tem um patrimônio de 1 milhão e poucos mil e onde eu citei o gasto de 100 mil. Então, está dentro dos 10% realmente. Alguns podem questionar, mas no imposto de renda você não declarou esses bens. Porque todos nós sabemos que a maioria dos bens do nosso município são bens sem escritura pública. São bens apenas de posse. São terrenos, casas sem escritura e propriedades rurais. Então, por conta disso, que muitos desses bens não constam na minha declaração de imposto de renda. Ok, estamos chegando ao final, temos ainda 4 minutos. O que é que deve ser feito de imediato após a sua nomeação como prefeito, caso o senhor seja eleito? De imediato, no primeiro mês, eu entendo que é reestruturar e conhecer a casa. Conhecer realmente quais são as secretarias, conhecer de onde vêm os recursos do município, que eu conheço algum deles, né? Ver realmente o que a prefeitura existe de débito, né? Botar para funcionar de imediato o corpo, o funcionário da saúde, porque é um serviço que não pode parar, da educação, limpeza pública, né? E assistência básica ao município. E passo a passo, eu acredito que no primeiro 6 meses
dá para estruturar e reestruturar a casa para que ela funcione de forma adequada. E eu garanto que se tiver transparência e seriedade na administração pública, no primeiro ano de governo, dá para gerar de 200 a 300 novos empregos. O senhor pretende valorizar o comércio local, realizando as compras no município de Antônio Gonçalves? Com certeza. Se existe o comércio, seja ele de Antônio Gonçalves, que eu formou de Senhor do Bonfim, por que não investir dentro da nossa região? Por que ir buscar empresas lá fora? Já que na nossa região existem empresas capazes de vender e de prestar seu serviço ao nosso município. Entendo eu, quanto mais investir dentro do município, mais o município irá crescer, mais renda irá movimentar dentro do próprio município, porque a empresa de Salvador, a empresa de feira, ela pega o dinheiro e vai embora. E comprando dentro do comércio local, aquele cidadão é da cidade, o que é que ele vai fazer? Comprar uma propriedade rural, aumentar o seu comércio, comprar uma casa, comprar um terreno e um carro novo. O dinheiro vai circular dentro do próprio município. O senhor pretende fazer concurso público para suprir algumas necessidades em determinados setores? E pode apontar quais seriam esses? O concurso público, ele é uma coisa séria. Foi feito um concurso público no Antônio Gonçalves recentemente. Eu tenho quase certeza que em janeiro, em dezembro, antes de finalizar, serão chamados pelo gestor atual. Mas não porque realmente cabe o concurso, mas para prejudicar a vida do município. Os políticos entendem que muitas coisas que eles fazem, ele está prejudicando o gestor, mas não. Ele está prejudicando o município, o povo. Caso ele não chame, irei analisar passo a passo de que forma foi feito o concurso, se foi legal, se realmente o município cabe ou não aquele concurso que foi realizado. Também, em março, foi aprovada uma lei pela Câmara, né, e sancionada por ele, para a contratação de novos funcionários com validade até 31 de dezembro. Então, se ele fez essa lei para contratar, por que não chamou o pessoal do concurso público? Mas nós sabemos que essas 200 novas vagas de contratados não foi pura e simplesmente para empregar porque o município precisa dessas vagas. Foi justamente para tentar mais uma vez enganar o eleitor e tentar ganhar as eleições através do emprego. Então foi feito o concurso, eu gostaria que o povo não sabe, foi feito o concurso, ele não chamou o povo do concurso e aprovou uma lei para contratar pessoas entre abril e dezembro do corrente ano. 10 horas e 7 minutos, começamos às 9 horas e 7 minutos, nós só temos a agradecê-lo pela participação. Realmente acho que a população de Antônio Gonçalves teve uma oportunidade muito importante de conhecer um pouco mais sobre o candidato Djalma de Freitas Cardoso Neto, Dudu, da coligação Unindo Forças. Obrigado, candidato.